E o presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com os ministros do Supremo Tribunal Federal no Palácio da Alvorada, em Brasília. A intenção foi mostrar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O magistrado foi enquadrado na lei Magnitsky pelo governo do presidente Donald Trump. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. Tiago, pergunto para você, esse jantar veio em boa hora? Boa noite. Olha, um jantar no mínimo indigesto, né? Fazer uma brincadeira, eu acho que teve alguns ministros que não foram, até com medo, como hoje voltou o recesso, depois da pausa, né? Acho que ficaram com medo do que seria servido e com medo de ficarem indigestos. Claro que não, acho que é um conflito de interesse, isso mostra, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o momento que a gente está vivendo de tanta turbulência, né? De tanta situação conflitante. Você falou agora desse novo conflito que pode se aproximar aí da Rússia com os Estados Unidos, que claramente é o momento de cada poder ficar na sua, né? Não envolver. E parece que sim, que cada vez mais querem colocar caldo nesse ensopado aí. O Lula quer colocar mais tempero para que as animosidades entre Estados Unidos e Brasil nesse momento, porque não é só Brasil e Estados Unidos, Donald Trump está impondo sanções para todo mundo, né, com essas tarifas mundo afora. Isso. Boa noite para você. Boa noite. E para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, participaram do jantar o Moraes, o Edson Fachin, o Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino e o Barroso, que é o presidente. O Lewandowski, atual ministro da Justiça, aposentado do Supremo, e o advogado-geral da União, o Jorge Messias, também estiveram. Aliás, esse último, o Messias, vocês devem lembrar dele. Numa conversa grampeada pela Lava Jato, quando Dilma era presidente, ao falar com Lula pelo telefone, diz que ele, o Messias, estaria levando um documento para ser usado, caso necessário, para evitar a prisão de Lula. Uma nomeação a ministro-chefe da Casa Civil, o que garantiria o foro privilegiado ao então ex-presidente. Tentativa de não manter ele preso, não que a prisão viesse logo em seguida. Bom, voltando aos dias atuais, o racha do STF ou a ausência de alguns ministros quer dizer pouca coisa, ou na verdade quase nada. Mas atos como esse servem de alerta, ou melhor, de lição, de que cada vez mais a democracia perde força quando os três poderes mostram sinais de junção. Ah, Tiago, mas não é bom ter uma parceria? Sim, ao invés da separação mantida e pedida, na verdade, pela independência dos poderes. Se respeitar é necessário, sim, a gente sabe, mas se unir, jamais. Os poderes têm que ser distintos. Mas a bem da verdade é que esse formato que temos hoje de indicação do STF está ultrapassado. O Joaquim Barbosa, ministro aposentado, alertou quando eles, o colegiado, tão falado hoje por Moraes no discurso de abertura, livrou investigados do Mensalão de serem acusados de formação de quadrilha. Uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos, livrada. É aquela velha tática, quase que de advogado de defesa, reduzir a pena. Uma mancha do Mensalão que alguns até tentam apagar, mas que jamais será esquecida pela história do país. Está lá nos livros. Em um dos maiores escândalos de corrupção, a Lava Jato, a gente lembra, veio um pouquinho depois. Mas começou ali as investigações, né? Mas há um problema, gente. Seria essa a prova real de que o sistema existe? Sim, pois não basta a nomeação do presidente da República. Eu lembro aqui que é preciso o aval do Senado. E nesse caso, todos os togados que lá estão passaram com nota 10 e 3 estrelinhas em cima. Impeachment de um ministro do Supremo nessas alturas pouco resolve. Balela. Afinal, quem nomeia é o presidente da República e, nesse caso, quem está lá é Lula. Será mais um nomeado por ele. Aliás, na formação atual do STF, nós temos 7 ministros, dos 11, 7 nomeados pelo PT. 3 indicados por Lula. É uma roda viva que gira, pulsa e nesse círculo todo, Lula já indicou
nesse terceiro mandato, 9 ministros. Entre aposentados, os que lá estão, os 3, e alguns já, infelizmente, em óbito. É a velha prova de que o sistema funciona para o lado deles. E aí a gente faz essa reflexão, será que não é se pensar em uma reforma com a possibilidade de a indicação dos ministros do Supremo ser de forma diferente? Porque a gente tem essa história, essa história real agora, mais recente, da nossa República, né? De que Lula, por exemplo, né, conseguiu seu primeiro mandato, conseguiu o seu segundo, já está no seu terceiro e já fez 9 indicações do STF. E aí ali a gente tem um ex-advogado dele, casado com a sobrinha dele, que é o Zanin, né? Temos o Flávio Dino, né, companheiro de partido, de muitas causas. Então não há como a gente dizer nesse caso que a nossa justiça ela é neutra, né, para não dizer imparcial, que eu acho que a imparcialidade é algo quase que impossível do ser humano, né? Mas a neutralidade pelo menos é o que se pede. Aí fica meio difícil da gente acreditar que isso realmente vai ocorrer. Embora Alexandre de Moraes não foi indicado por Lula, foi indicado por Michel Temer, seria mais um indicado de Dilma se ela tivesse continuado e não tivesse sido impeachmentada. Teríamos, portanto, 8 indicações aí do Partido dos Trabalhadores na atual conjuntura do Supremo brasileiro. Por hoje é só, excelente final de semana para você, Andréia, para a nossa audiência, semana ufa, né? Terminou, tarifas, taxas, impeachment, Magnitsky, sanções, ufa, quantas, se for contar quantas vezes a gente falou sobre isso, não está no nosso script, né? É verdade, fica comigo que a gente encerra junto, porque chegamos ao final